A paz do Senhor. Eu sou o presbítero Ezequias e este é o canal EBD Coité. Aqui nós estudamos as lições da CPAD na faixa etária dos adultos, dos jovens e dos juvenis. E hoje vamos estar estudando esta lição aqui na faixa etária dos adultos, que tem por título A Carreira que nos está proposta. E hoje vamos estar estudando a lição de número 2, que tem o título A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. Pega papel, pega caneta, pega a sua revista e a sua Bíblia Sagrada e vamos ao estudo da Palavra de Deus. Aqui, de maneira introdutória, eu queria chamar a atenção a 2 pontos. São eles a palavra-chave, que fala de porta, que é o assunto que vai ser bastante abrangido aqui nesta lição, é o assunto porta. E também a verdade prática, que diz: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Não há um outro caminho, não há uma outra forma de chegar até o céu, a não ser entrar pela porta e seguir esse caminho estreito. Nós vamos aprofundar bastante isso na nossa lição. Chegamos ao nosso primeiro tópico, que tem por título Portas e Caminhos. E o primeiro subtópico diz assim: a porta estreita. Separei 3 pontos aqui para a gente comentar. Vamos a eles. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento. Isso está lá em Provérbios 15, 24. E qual que é o entendimento aqui? Que desde a antiguidade já se tinha essa ideia de um caminho que levava para cima, que é o que a gente vai ter em Provérbios aqui. Por isso que Cristo, sabendo que o povo conhecia essa literatura, este costume, desse caminho que levava para cima, e Cristo disse: eu sou o caminho. É como se ele dissesse: eu sou esse caminho aí, quem vai levar para cima sou eu. Eu sou esse caminho apertado que leva para morar no céu. E esse caminho apertado, a gente vai chegar na porta, que também é apertada. As portas de uma grande cidade, ela era muito estreitinha. Jesus até usou um exemplo desta porta, quando ele falou também que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico. Claro que o rico avarento, que vai ter muita gente rica que vai ir morar no céu. Jesus estava falando contra a avareza ali, tá? Não contra as riquezas. Mas enfim, que o camelo passaria no fundo da agulha e o rico não entraria no reino dos céus. Este fundo de uma agulha era uma porta onde somente uma pessoa passava, sem bagagem, sem nada que fizesse com que criasse volume ali. Então isso remete à nossa vida espiritual. Para a gente entrar para essa porta, a gente tem que deixar toda a bagagem, tudo aquilo que nos embaraça, como Paulo disse: deixemos tudo que nos embaraça. O problema é que a gente quer passar pela porta, mas quer carregar algumas coisas conosco, e não é possível. E uma coisa que chama atenção aqui nessa porta é o seguinte, ó. O segundo ponto diz: sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou muro de uma cidade, algo muito comum nos tempos antigos, em que as cidades eram toda murada. Essa porta de entrada, ela foi feita especificamente para passar somente a pessoa sem nada. Por quê? Porque naquela época, nas guerras,
Além das lanças, das espadas, os soldados colocavam uma vestimenta ali bem rígida de ferros, né, para proteger os órgãos vitais. E além disso, eles carregavam um escudo muito grande também para se proteger. Então, nesta porta, este soldado ele não conseguia entrar para dentro da cidade se ele estivesse todo com esse fardamento. Ele tinha que fazer o quê? Tirar todo o seu fardamento e ficar todo vulnerável e entrar na cidade rendido. Ele só entraria na cidade rendido. Ele tinha que deixar tudo lá de fora e já entrava com a mão para cima rendido. Ou seja, olha o ouro aqui desta parte. Olha o ouro aqui, ó, tá aqui, ó. A nossa passagem por esta porta, a gente tem que deixar todas as nossas armas, todos os nossos escudos e entrar rendido ao Senhor. É a única forma da gente poder passar pela porta para andar neste caminho, é se rendendo ao Senhor. Porque se a gente chegar para querer passar com o escudo, querendo se defender, se justificar, não passa na porta. Querer entrar com espada, com lança para atacar, também não passa na porta. Como é que passa na porta? Tira tudo, levanta a mão para cima e passa rendido. Era a única forma de um soldado conseguir entrar na cidade. Porque se ele tentasse entrar com seus fardamentos, ele não conseguia. Assim também qualquer outra pessoa que viesse trazendo qualquer bagagem também não passava por esta porta. Então, para passar nessa porta tem que deixar tudo, todo o ego, toda imundícia, toda idolatria, todo o eu, tudo fica do lado de fora para passar na porta. Só passa na porta quem estiver rendido a Jesus. Glória a Deus. Terceiro ponto aqui ainda tem, ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por meio desta porta que todos entravam e saíam das cidades. Já pontuamos bastante sobre isso, então vamos em frente para o nosso segundo subtópico. Chegamos ao nosso segundo subtópico, que tem por título O Caminho Apertado. Aqui eu separei 3 questões para a gente pontuar. Vamos a ela? Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. Neste sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Glória a Deus. Este caminho apertado, ele evidencia salvação ou perdição. Na primeira lição, na lição de número 1, quando fala ali do início da caminhada do novo nascimento, a gente pontuamos o seguinte, que uma pessoa demonstrava que verdadeiramente ela teve um novo nascimento a partir da sua conduta. Se a sua conduta condiz com aquele novo nascimento. Assim é este caminho apertado que a gente tem que seguir. Esse caminho difícil, um caminho que não é fácil trilhar, mas aquele que é salvo, ele passa por esse caminho feliz, ele passa por esse caminho alegre. Quem ainda não alcançou a salvação não consegue compreender, não consegue olhar para este caminho e dizer, é fácil, vou seguir este caminho. Por quê? Porque só quem já foi salvo, só quem já tem o Espírito Santo na sua vida consegue passar por este caminho tendo alegria no seu coração. Segundo ponto, não por acaso a palavra apertado vem do verbo grego tilibó ou tilibó. Não sou fluente em grego, deixar isso claro aqui. Que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído,
Metaforicamente, aborrecer, afligir e angustiar. Meu Deus, tantos ensinamentos a gente encontra aqui nesta parte, que o cristão é desta forma mesmo. A gente estamos sendo comprimido, a gente estamos sendo espremido, pressionado. Mas aqui tem uma lição muito grande para esta questão, que é a seguinte: aquele que verdadeiramente está sendo pressionado, moído, e é por Deus, Deus está querendo tirar algo dele. Deus está querendo tirar alguma coisa boa de nós. Quando Deus nos aperta, quando Deus nos espreme, quando Deus nos coloca nos estreitos, quando Deus nos coloca no deserto, é porque Ele quer extrair alguma coisa boa da gente que nem mesmo a gente sabe que tem. Quantas vezes a gente passa por uma luta tão grande, mas tão grande, que de repente, quando a luta acaba, a gente para raciocinar e diz: meu Deus, eu nunca imaginava que eu suportaria passar por isso. E você sente um regozijo tão grande na sua alma, que você até fala assim: ô Senhor, se fosse para continuar e sentindo essa presença, sentindo o teu carinho, o teu cuidado tão de perto, eu não ligaria não. Não é verdade? Então, às vezes, Deus nos espreme porque Ele está querendo tirar alguma coisa da gente. Que eu espremer aqui desse verbo grego tilibol, ele expressa aquilo que é feito nas azeitonas, quando ela é pressionada para tirar ali o azeite, que acaba sendo muito mais valoroso do que a própria azeitona em si. Exemplos mais práticos, por exemplo, você vai numa barraca de feira e compra ali, sei lá, uma dúzia de laranja. Suponhamos que nessa dúzia você pague ali, vou falar pelo que é aqui na minha cidade, uns 6, 7 reais nessa dúzia de laranja. E você pega e espreme elas, prensa elas e faz um suco e coloca numa jarra. Vá comprar isso em uma padaria, em um restaurante. Quanto que vai custar esta jarra do suco? Às vezes vai até triplicar ou quadruplicar este valor. Então, qual é a lição que fica aqui? Quando Deus nos pressiona, quando Deus permite algo nos moer, é porque Ele está querendo extrair alguma coisa de nós. E essa extração é sempre muito mais valorosa do que o antes. Então, fica aqui esse aprendizado. Que nem diz o hino: passe pela prova, dando glória ao Senhor. Que no final de tudo, que prova, vamos deixar uma coisa clara também: prova, quando é Deus que coloca, ela tem um início e tem um final. Ela acaba, ela não dura para sempre. Às vezes uma coisa está durando muito tempo na nossa vida, foi uma mal escolha que a gente fez de alguma questão, mas prova vinda por Deus está lá no reloginho dele, ó, marcado o dia de começar e o dia de terminar. Último ponto aqui: assim o caminho apertado é que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto: amar os inimigos, não praticar a hipocrisia, acumular tesouros no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte. Queria pontuar só duas coisas aqui nessa última parte, que é a questão de amar os inimigos. Isso não é fácil. Se alguém disser que isso é fácil, está enganando a si mesmo. Porque você amar alguém que te persegue, alguém que só te faz um mal, não é fácil. Mas quando temos o Espírito Santo, produzimos esse fruto do Espírito ao ponto da pessoa se constranger. E ela própria vai chegar e falar assim: não, eu não posso fazer nada contra essa pessoa não, porque essa pessoa é muito boa, eu afronto, eu faço isso e ele me responde só calmamente, com amor. Então, fica aqui a dica. E mais uma: eu lembro que uma vez eu ouvi de um pastor em São Paulo chamado Rodrigo Soeiro, numa igreja que eu congreguei,
E ele dizia uma coisa, que às vezes quando a gente estivesse com raiva de alguém, se a gente dobrasse o joelho e começasse a orar, intercedendo por esta pessoa, Deus mudava o sentimento de raiva que tivesse no coração. E eu digo para vocês, diante de Deus, que eu fiz esse teste e isso verdadeiramente dá certo. Faça o teste você também. De repente alguém te magoou, você está ali triste com essa pessoa, comece a orar, intercedendo pela vida dela, pedindo para que Deus abençoe. Você vai ver um sentimento que vai brotar no seu coração. Por fim, o sermão da montanha, o que é chamado por alguns pregadores de o paradoxo da felicidade, onde Jesus vai dizer que feliz é quem chora, que quem ganha é quem perde, que aquele que não tem é o mais rico. Então, você for pontuando uma coisa com outra, que é muito interessante esse sermão, a gente estudar ali o que o Senhor Jesus falou, remete a este caminho apertado, que a palavra ali de bem-aventurados, que estaria a dizer mais do que felizes. Existem os felizes, que estão num patamar, e ali os bem-aventurados é mais do que feliz. Está um patamar acima, mas sofrendo, mais feliz. Glória a Deus. Chegamos ao nosso terceiro subtópico, que tem por título Porta larga e caminho espaçoso. Aqui temos 4 pontos para comentar. Vamos a eles. Primeiro ponto. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Neste primeiro ponto, o entendimento aqui é o seguinte: essa porta larga e esse caminho espaçoso é aquilo que as pessoas têm em mente. Eu sou dono do meu nariz, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser e bem entender da minha vida, não tenho que dar satisfação a Senhor ninguém. E engraçado que o pessoal acha que é livre e muitas das vezes estão presos nos seus vícios. Que, por exemplo, uma pessoa que ela tem um vício de fumar, e aí você chega para ela e fala assim: deixe de fumar, você é livre, então pare aí. Ele para até umas horas, alguns dias, mas depois ele volta para o vício de novo. Então a verdadeira liberdade quem tem é o crente, porque a Bíblia diz: se Cristo, o Filho, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque eu posso, se eu quiser fazer qualquer coisa nessa vida, com a minha vida, eu posso. Mas o poder de liberdade é isso. Mesmo eu podendo, eu decido não querer fazer. Não é uma coisa que, como eu queria fazer e não faço. Não, eu decido não fazer, porque Jesus me deu essa graça, deu o poder de decidir não fazer isso. Então essa é a verdadeira liberdade. Porque o mundo hoje, nesse relativismo, né, que o hedonismo também, que se te faz feliz, não tem mal algum, não tem problema. Isso é um texto que é atribuído ao inimigo. Ele diz assim: se te faz feliz, não é errado. Assinado Satanás. Então, é dessa forma quem vive nessa porta larga, neste caminho largo, vive. Segundo ponto, essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças, valores, segundo a sua vã maneira de viver. É desse jeito. A porta larga está aberta aqui, venham todos. Recebe todo mundo, não olha quem, não tem problema. Todos são bem-vindos, pode vir, pode entrar. Entrem e fique à vontade, não precisa mudar de pensamento, não precisa nada, pode ficar tranquilo. Infelizmente, esta porta larga tem chegado em algumas, entre aspas, igrejas evangélicas. Tem igrejas aí que estão nesta pegada de não cobram mais as pessoas, não traz uma palavra cristocêntrica, uma palavra bíblica. E eu estou dizendo isso que quando a palavra é cristocêntrica,
e bíblica, a gente vai parar na cruz. E quando para na cruz, mostra que o ser humano não vale nada, que o ser humano não presta. Este evangelho da porta larga está endeusando as pessoas, colocando as pessoas no pedestal, não querem machucar ninguém. Não, a palavra tem que ser assim, bem, sabe, para não espantar ninguém. Bíblia não espanta crente, não. Quem está sendo espalhado por Bíblia é porque ainda não teve uma verdadeira convenção em Jesus, ainda não passou pela porta estreita e deixou suas bagagens, o seu eu, e para estar trilhando no caminho estreito, ainda está no caminho largo. Infelizmente essa porta está chegando em algumas igrejas e isso é muito preocupante. Terceiro ponto aqui, nós vamos ter um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Este é o intuito. É brigar contra a Bíblia. É descreditar a Bíblia. Já houve-se movimentações para querer mexer com a Bíblia, inclusive no nosso Brasil. Teve até um presidente da República, não é o atual e nem o anterior, tá? Mas teve um presidente da República que passou, que ele disse que o Brasil só seria melhor no dia que tirasse a Bíblia de circulação. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. O Brasil já está do jeito que está. Imagina se tirar a palavra de Deus. Aí que o povo vai se corromper, porque a profecia dos nossos dias hoje é a Bíblia. E não havendo profecia, o povo se corrompe. O Brasil já é corrupto do jeito que é. Imagina sem a palavra de Deus. Misericórdia, Jesus. Mas Deus vai nos dar graça, que nós vamos continuar pautados na palavra de Deus. Amém? Por fim, temos nosso último ponto aqui que diz: tratam-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo suas próprias ideias e que não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas. Quem não quer se ajustar ao ensino das Escrituras Sagradas é ímpio. Não dá para ter um meio termo aqui. É ímpio. Pode ser crente de 50 anos. Se não se enquadrar nas Escrituras, está andando no caminho largo e na porta larga. Porque é palavras do Senhor Jesus. É caminho estreito e porta apertada. Então o crente que não está trilhando esse caminho tem coisa errada aí. Que nem diz André Valadão, né, crente não. Chegamos ao nosso segundo tópico. E o primeiro subtópico nos diz assim: uma porta aberta, porém difícil. Aqui eu elenquei 4 pontos para a gente falar. Vamos a eles. Primeiro ponto: a porta para a entrada na pátria celestial está aberta. Isto é uma notícia maravilhosa. Isso é uma notícia poderosa, que essa porta está aberta. Mas um dia essa porta vai fechar. E quando esta porta fechar, não haverá mais chance. Será igual nos dias de Noé. Noé entrou na arca com a sua família e aí Deus fechou a porta. E aí o dilúvio começou, o povo foi querer entrar na arca, não tinha mais jeito de entrar. Assim também será na vinda do Senhor Jesus. A porta está aberta, a porta está aí, ó. Nós estamos vivendo a plenitude dos gentios. É a nossa chance de entrar para o Evangelho, e entrar pela porta, e entrar pelo caminho para sermos salvos por Jesus. Um dia esta porta vai fechar. Esse é o entendimento aqui. A porta ainda está aberta, que a gente possa ser canal de Deus para pregar, que essa porta
está aberta. É para isso que nós estamos estudando aqui. Segundo ponto, porém, há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. O egoísmo, o ego inflado, a idolatria, dentre outros, tem impedido da pessoa entrar por esta porta. Gente, olha, egoísmo, ego inflado, idolatria, dentre outros. Vamos pontuar aqui este egoísmo, este ego inflado e a idolatria. O egoísmo, o tanto de gente que tem, se dizem crente, mas é egoísta, que não tem humildade, que não tem afinidade com os irmãos, querem ser tratados como verdadeiras estrelas. A estrela que tem que brilhar é Jesus. Então, na verdade, uma vez eu vi uma música, um hino, na verdade, de um americano, e ela traduzida dizia assim que quando o sol da justiça aparece, estrelas não brilham. Então, quando o sol da justiça, que é Cristo, aparecer, todo o estrelismo tem que ser apagado. Mas a gente não vê isso. Então, esse egocentrismo aí, né? Esse egoísmo tem que acabar. Se não sair da vida, não vai passar pela porta. Pode ser a estrela das estrelas. Se não tirar esse egoísmo, não passa pela porta. Como também o ego inflado. Tanta gente que não pode lhe falar nada, não pode acontecer, ninguém pode errar contra ela, que ela é vingativa, que ela quer pisar, que ela quer humilhar. Isso é uma bagagem também que não passa pela porta. É uma bagagem que vai impedir de passar pela porta. Então precisa se analisar isso. Às vezes, irmãos, tem alguém que até escuta uma palavra dessa e ele tem isso em si, e ao invés de tomar para si dizer, eita, se fulano tivesse aqui para ouvir isso, sim, mas a nossa parte, porque a palavra de Deus está sendo pregada, cada um tem que pegar a sua parte e analisar o que está acontecendo na nossa vida. É para isso que serve o estudo da palavra, não é só para adquirir conhecimento, não, é para aplicar na nossa vida. Enfim, a idolatria, eu queria pontuar isso aqui, por quê? Porque muitos dos evangélicos até falam muito mal dos católicos, que adoram suas imagens. Não estou aqui para falar de ninguém, mas eu estou pontuando isso porque tem muitos evangélicos que falam nisso, mas praticam idolatria também. Às vezes até pior do que isso, sendo que tudo está no mesmo bojo. Mas eu digo porque alguém que idolatra um cantor famosinho, um pregador famosinho, observe nos congressos que é feito, nos cultos festivos, quando chama alguém conhecido, o tanto de gente que dá numa igreja, o tanto que enche. E aí você observa as EBDs e os cultos de ensino. Graças a Deus que na igreja ao qual nós congregamos ali, administramos, graças a Deus tem um povo sedento pela palavra. 2 cultos que é de encher os olhos são a EBD e o culto de ensino. É maravilhoso na igreja onde a gente estamos ali, pela misericórdia de Deus, à frente. Mas a gente tem visto lugares aí que esses 2 cultos estão defasados, mas quando se tem um movimento, a igreja enche. Então isso está tendo o quê? Um inchaço, não está tendo um crescimento sadio. E isso é muito preocupante. Então fica aí a questão da idolatria. Às vezes a pessoa fica idolatrando pessoas. Tomar cuidado, porque isso não vai passar pela porta também, não. Vamos ao terceiro ponto. Contudo,
Nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Tirar tudo que é meu, tudo que é de mim. Fazer igual o João disse, que ele cresça e que eu diminua. Que a cada dia, a minha oração é essa, que a cada dia a gente venha diminuir, que a gente venha tirar tudo de nós, que por cada espaço que a gente vai tirando, cada coisa que a gente vai tirando, cada ídolo, cada coisa que está no nosso coração, Cristo vai preenchendo aquele lugar. Eu vou ser sincero para os irmãos aqui, eu tive muita dificuldade na minha vida, mesmo eu tendo nascido num lar evangélico, onde eu me envolvi muito com questões de futebol. Eu tinha uma paixão por um time de futebol. Eu cheguei a frequentar torcida organizada, eu cheguei a viajar com o pessoal para ir apoiar esse time. Chegava em casa sem voz, de tão rouco de gritar lá. Podia perder ou ganhar. E isso era um ídolo no meu coração. Porque eu comecei a raciocinar que eu não fazia todo aquele esforço por Jesus. Eu não fazia todo esse esforço pelo Senhor. Então eu pedi a Deus que me ajudasse a tirar esse ídolo do meu coração. E graças a Deus eu tirei. E hoje a minha vida é só para Ele. Claro que eu preciso me aperfeiçoar muito, não cheguei à estatura de varão perfeito, porque a Bíblia diz que quando a gente chega à estatura de varão perfeito, Deus toma para si. E se estou eu aqui falando para você e você está aí me ouvindo, significa que a gente precisa ser aperfeiçoado ainda, né? Então, caminhemos para que o Senhor nos aperfeiçoe cada vez mais. Deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte em uma glória progressiva e indizível. Glória progressiva. O que eu pontuei aqui agora, que é esse aperfeiçoamento do crente, aos poucos, vai tirando uma coisa aqui, outra coisa ali, e o Senhor vai nos lapidando. E aí, uma glória indizível. Quem consegue tirar todas essas impurezas de sua vida começa a ver a glória de Deus. Aliás, estive estudando na lição de número 2, na faixa etária dos juvenis. Essa lição aqui, ó. Irmãos, a gente estudamos sobre Isaías, quando ele viu a glória de Deus. A glória de Deus fez ele se constranger. E aí ele começou a dizer, ai de mim, sou um homem de lábios impuros. A glória de Deus faz a gente perceber quem a gente é, que a gente é falho, que a gente é pecador. E esta glória é indizível, não tem como falar sobre esta glória, não tem como explicar. É aquilo que a gente sente da presença de Deus. Se a gente conseguisse transmitir para o não crente esta graça, essa alegria que a gente sente, colocasse dentro dele ali, ele aceitava Jesus na mesma da hora. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, que traz essa alegria para a vida do pecador. Chegamos ao nosso segundo subtópico, que tem por título: as oportunidades da porta larga são atraentes. Aqui eu separei 4 pontos para a gente comentar. Vamos a eles. Primeiro ponto. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem. Alguém até pensa que essa jornada de prazer, deleites e de libertinagens vai lhe satisfazer. E a nossa alma, ela é sedenta
ela não se contenta com nada. Nossa alma só vai se contentar no dia que estivermos na eternidade de fato e diante de Deus. Que estar diante de Deus, não há nada na vida que a gente venha trazer para explicar, que a gente consiga ter essa precisão de explicar o que é o prazer de estar diante da presença de Deus. Essa é a alegria completa da alma do ser humano, é estar na presença de Deus, e teremos essa graça eternamente. Então essa será a maior alegria. Enfim, a alma, por este anseio pela eternidade, por este anseio de estar na presença de Deus, vivendo essa alegria, ela tem essa sede enquanto vivemos aqui nesta terra. E aí o ser humano que não teve um encontro com Cristo, que não teve um novo nascimento, que não passou pela porta, não está no caminho, ele fica procurando coisas para satisfazer esta alma desejosa, e aí procura nos prazeres, nos deleites, nas libertinagens, mas não consegue preencher esta alegria, porque essa alegria só é completa na presença de Deus. E aí por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A pessoa vai se aprofundando cada vez mais. Cada vez mais a pessoa vai pecando mais. Por quê? Porque esse prazer gera algo no cérebro da pessoa que a ciência chama de dopamina. Essa dopamina é uma substância que é criada ali no cérebro. Porém, ela vai tapando os poros no cérebro por onde passa. E aí cada vez mais fica pouco a saída dessa dopamina. Enfim, aí a pessoa fica procurando sempre algo a mais, algo diferente. Isso acontece muito com quem cai no mundo das drogas, que ele começa usando uma certa quantidade, aí daqui a pouco aquela quantidade já não gera a dopamina que ele está desejando, aí aumenta a dose, e aumenta mais a dose, daqui a pouco entra para outras, e para outra, e a Bíblia diz que um abismo vai chamando outro abismo, quando vai ver a pessoa está afundada, acabada, na lama, às vezes longe de casa, na cracolândia da vida. Assim é a vida de quem busca esses prazeres e deleites desenfreados, tentando trazer saciação para esta alma, que ela nunca vai se saciar. Pode inventar o que for aqui na terra, pode dar o que for para a pessoa, ela nunca vai se saciar. A alma só vai se saciar no dia que ela estiver na presença de Deus, que é algo tão glorioso, algo tão maravilhoso, que aí realmente esta alma vai ser saciada. Vamos ao segundo ponto. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasiosa. É aquilo que eu já pontuei, né? Entretanto, os que andam nesse caminho, esse caminho largo, buscando prazeres, buscando os deleites, vive essa ilusão. E está o quê? Enredando-se. O que é enredando? Só vocês já viram a aranha, quando ela vai pegar a sua presa ali, que ela faz, ela vai, ó, um fiozinho daquele ali, é fininho, fácil de passar, mas conforme vai juntando, aquilo prende. Assim é o pecado. A pessoa começa brincando com o pecado. Lembra de Sansão? Brincou. E veja o que aconteceu. O pecado ali é aquele fiozinho facinho de quebrar, mas só que quando ele começa a dar muitas voltas na pessoa, vai enredando, a pessoa chega um momento que está preso. E aí só consegue ser liberto pelo Senhor Jesus. Porque nós não conseguimos nos livrar do pecado. Nós não conseguimos nos livrar dessa natureza pecaminosa. Só Jesus é que nos dá esse livramento. Ele é essa porta. Ele é a porta estreita. Então precisa tomar muito cuidado.
E qual é o entendimento aqui? Que às vezes a pessoa até na igreja fica brincando. Certa feita, um colega meu de trabalho, cristão, frequentávamos junto a igreja. Na minha época não era casado ainda, ele já era casado. Nós estávamos trabalhando de representantes de venda. E aí eu reparei uma coisa, que toda vez que ele ia atender em um determinado lugar que a gente fazia vendas, ele tirava a aliança. E aí eu perguntei, rapaz, por que isso? Ele, não, é só charmezinho, porque essa moça aí, ela compra muito na minha mão. Aí eu fico com receio, de repente, que eu vejo assim, que ela fica, que nem diz o baiano aqui, dando mole. E aí eu uso isso para vender. Falei, rapaz, tome cuidado, vigie. Não, tá tranquilo, oxe, é doido, tal. Tranquilo. Passou-se um tempo, irmãos. De repente, esse camarada acabou com tudo que tinha, irmãos. Acabou com o carro, acabou com casa. Caiu no mundo das drogas, da prostituição. Não morreu pela misericórdia de Deus. E teve a graça da sua esposa lhe perdoar e restaurar sua família. E Deus restaurou. E hoje ele está muito bem. Hoje ele está muito bem mesmo. Graças a Deus. Então, qual é o ensinamento prático aqui? Tomar cuidado com o pecado. Não brinquem com o pecado. O pecado é terrível. Terrível. Ele entra e destrói qualquer ser humano. É só dar brecha. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Enfim, vamos lá. É um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus. Tragicamente, todos os que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus. Isso é cartilha certa da vida cristã. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo se constitui inimigo de Deus. E aí a pergunta que fica é, Deus vai levar um inimigo para dentro da sua casa? Você aí, me responda, mesmo que eu não vou ouvir a sua resposta, mas uma pergunta, vamos colocar aqui, uma pergunta retórica. Você ia colocar alguém dentro da sua casa que você sabe que amanhã vai se rebelar contra você e querer te destruir? De forma alguma. Assim também seria Deus. Assim será Deus. Deus não vai colocar ninguém que é seu inimigo dentro do céu. O céu só entra os filhos de Deus que passou pela porta. E não tem como negociar isso. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para Chegamos sempre. Ao nosso terceiro subtópico, que tem por título As razões das exigências. Vamos a ele. Aqui tem 4 pontos para a gente comentar. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Vou pontuar essas 2 questões aqui: contramão e transformação interior. Só vai andar na contramão quem verdadeiramente teve uma transformação no seu interior. Por quê? Porque quem não teve essa transformação no seu interior ainda, ele não vai andar na contramão. Ele vai andar parecido com as outras pessoas. Por mais que em algum momento diga, não, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou de Jesus, mas a sua conduta não diz isso. Mas aquele que verdadeiramente nasceu de dentro para fora, a gente estudamos na primeira lição, Jesus falando ali com Nicodemos sobre o vento ali, representando o novo nascimento. É o que a gente não vê como ele chegou e nem para onde ele vai, mas as suas ações
é percebida que ele está ali. Assim é quem teve uma mudança no seu interior, mudança que aconteceu aqui dentro, que fora começa a acontecer algumas coisas que alguém olha e fala, olha, realmente está mudado. Diferente de alguém que muda primeiro do lado de fora e alguém, ó, mudou. Só que chega um tempo, a pessoa não consegue manter isso porque não tem como viver de aparência. Não tem como viver de aparência. Por quê? Porque o momento em que essa pessoa for colocada lá na prensa para ser espremido, para tirar o azeite, o suco, que nem eu falei lá no início, essa pessoa vai correr, essa pessoa vai desistir da caminhada, essa pessoa vai esmorecer, essa pessoa vai dar um mau testemunho. Por quê? Porque não houve uma mudança aqui dentro. Só foi o exterior que estava mudado. Então fica aqui esse entendimento, que só anda na contramão quem tem uma mudança verdadeira no seu interior. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador e com disposição de viver uma vida dirigida por Ele como um novo começo. Só reconhece que em Cristo, eu sou um pecador, só quem reconhece isso. Eu sou um pecador. Eu chego diante de Cristo e reconheço, ó Senhor, eu sou um pecador. Não tem jeito para mim, só o Senhor pode dar um jeito na minha vida. Eu me rendo. Lembra que eu falei da porta? Tira tudo, toda a nossa bagagem, todas as nossas árvores. Eu me rendo, Senhor. Eu sou um pecador, me ajuda. Aí Jesus, ele nos estende a mão e dirige a nossa vida. É Ele quem dirige, é Ele quem dá força. Qual que é o entendimento aqui? Tudo que eu faço, se eu consigo dizer não para o pecado, se eu consigo dizer não para os prazeres, se eu consigo renunciar ao meu eu, a minha idolatria, a minha ego-idolatria, o meu ego inflado, tudo aquilo que me distancia de Jesus, se eu consigo dizer não para isso, é porque Jesus está operando isso na minha vida, Ele que está me dando força através do Espírito Santo que está aqui dentro. Oh, glória a Deus. Eu me lembro até de uma frase, não me recordo bem agora, não sei se foi João Calvino, que disse assim que tudo de bom que você vê eu fazer é Jesus fazendo isso em mim. E tudo de mal que você vê eu fazer, sou eu mesmo. Forte essa frase, né? Eu não lembro muito bem se é João Calvino, mas enfim, não importa isso aqui agora. O que importa aqui é o entendimento que é Jesus quem faz todas as coisas na nossa vida. Nós nunca fazemos nada. A única coisa que a gente faz é se render e dizer, Senhor, eu me entrego. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Rege a minha vida, Jesus. Cuida da minha vida e do meu caminhar. Terceiro ponto, a partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como Ele andou. Difícil andar como Cristo andou, não é fácil. Porque Cristo, quando Ele veio aqui, pisou neste mundo, Ele foi muito humilhado. Ele tomou uma cruz e foi para o Calvário. E Ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz fala de renúncia, cruz fala de morte. Estou crucificado com Cristo, estou morto para o mundo. A cruz fala disso. Santidade fala disso. Santidade é se separar para Deus. Não estou falando de farisaísmo. Tem algumas pessoas que têm um farisaísmo que quer se separar das pessoas. Não é isso. É se separar do pecado. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu amo as pessoas, por mais miseráveis e pecadores que sejam. Não estou falando de farisaísmo, que alguém tem que se distanciar. Tem uma moda aí agora de mensagem, né? Deus vai tirar, Deus vai te afastar,
de certas pessoas. Deus vai tirar dos ambientes tóxicos. Vai não. Jesus disse: Pai, eu peço que não os tire do mundo. E olha que o mundo já é do maligno. Não peço que os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mundo. Ou seja, nós vamos conviver ali mesmo, suportar uns aos outros. Como é que eu vou amar os inimigos se Deus vai tirar? Então precisa tomar muito cuidado com essas coisas que tem que se pregado hoje em dia, fazendo até com que crentes que já não estão bem uns com os outros, que estão indiferentes, colocar isso no coração e achar: esse é meu inimigo, e Deus está falando que vai tirar pessoas do meu caminhar, eu não quero conta com esse. Não é isso. Não é isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina a suportar uns aos outros e amar uns aos outros. Jesus disse: um novo mandamento vos dou. E qual é? Que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Como foi que ele amou a gente? A gente não merecia esse amor, não merecia a amizade dele, não merecia, que nem diz o bom baiano, um bom dia de Jesus. Mas mesmo assim ele se entregou por nós. Então fica aqui esse entendimento do que é andar os mesmos passos de Jesus. Então estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos de nossa jornada cristã. Toda vez que eu falo dessa palavra raiz na vida do crente, eu só me lembro da palmeira. Se vocês puderem fazer um estudo depois detalhado sobre a palmeira, é muito interessante. A sua raiz que ela cria, primeiro ela cresce para baixo. A sua raiz vai profundamente até onde tem água. E aí depois que ela acha água, depois ela vai lá e procura uma rocha, onde tem uma rocha, e enrola a sua raiz na rocha e se firma ali. E aí depois ela começa a crescer para cima. Assim é a vida do crente. Pegando esse ponto aqui da raiz aqui, a gente precisa ter raízes profundas. E aqui fala que ela vai buscar o que? Água. A água representa a palavra. Nós estudamos na lição 1 que a água representa ali a palavra. Ela vai profundo atrás da palavra, depois se enrola na rocha. A rocha é quem? É Cristo. Se apega na rocha, abraça ali, segura na rocha que é Cristo. E aí depois começa a crescer para cima, começa a aparecer. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a mudança interior? Essa mudança interior é isso. A água se apega na rocha, daqui a pouco começa a brotar as suas folhas. Chegamos ao nosso terceiro tópico, que tem por título Entrando pela porta e pelo caminho do céu. O primeiro subtópico diz arrependimento de pecados. Aqui separei 4 pontos para falarmos. Vamos a eles. Primeiro ponto. Por meio das palavras do arauto divino João Batista, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento. E o que é o arrependimento? O arrependimento é aquilo que, mesmo eu não fui pego em flagrante por ninguém, mesmo estando escondido, mesmo assim aquilo me machuca, aquilo me acaba por dentro, porque eu sei que desagrada a Deus. E aí eu fico ali contrito. E aí o Senhor não despreza esse coração contrito, que chora querendo mudança, chora querendo abandonar o pecado, que é isso que Deus quer de nós. Muitas das vezes a gente não consegue vencer todas as áreas da nossa vida. Tem área que vai vencendo aos trancos e barrancos, mas o que Deus quer é ver esse coração contrito, querendo abandonar isso. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque às vezes a pessoa só diz que está arrependido porque ele foi pego em flagrante, porque alguém descobriu o seu erro, que se não tivesse descobrido, ele continuaria errando. Então
O arrependimento é esse, é aquele que quer abandonar verdadeiramente o pecado. Ponto 2. João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova aliança, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias. Veja que os profetas já pregavam para as pessoas se arrepender. A gente estamos estudando na lição dos juvenis, citando mais uma vez aqui os profetas, o livro dos profetas maiores ali, e a mensagem deles era sempre essa: arrependam-se, a ira de Deus vai vir, arrependam-se. E aí João também começou pregando a mesma coisa, arrependam-se. E hoje não é diferente, a gente precisa desse arrependimento. Sem esse arrependimento não é possível alcançar o reino dos céus. Por esta razão, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental, moral do pecador. Tudo começa aqui, ó, na mente. Tudo começa no emocional. E aí depois chega no corpo. Começa na mente, vai para o emocional e chega no corpo. Qual que é o entendimento aqui? A gente precisa blindar a nossa mente contra certas coisas, contra os dardos do inimigo, sobre as dúvidas que pairam sobre a nossa cabeça. Por quê? Porque se a nossa mente não estiver blindada, a dúvida, as coisas vão começar a atacar. A gente estudamos na primeira lição sobre o corpo físico, que é atacado na audição, visão, olfato, tato e paladar. Então a dúvida vem aonde? Ouvindo, vendo, provando, tocando. E isso tudo vai corrompendo, porque isso chega na alma. A Bíblia diz que os olhos são a candeia da alma. Então essa alma, se o sentimento dela ali vai sendo corrompido, isso vai refletir no corpo. A medicina diz que a maioria das doenças que acontecem com o ser humano começa na mente. Assim também no mundo espiritual, que nós temos a caminhada dupla, né? Estudamos na lição primeira também. Uma lição está linkada na outra aqui. Eu não estou fugindo do assunto, mas na primeira a gente estudou esses dois caminhos, que é o caminho material e o caminho espiritual. Como no caminho material a ciência diz que a doença começa na mente e depois chega no corpo, no mundo espiritual a mesma coisa também. Começa na mente, no intelecto, no entendimento, daqui a pouco chega na alma, no emocional, e isso reflete no corpo. Assim como a mudança significativa na vida de alguém começa de dentro para fora, quando a pessoa se corrompe também começa de dentro para fora. Porque ninguém se corrompe da noite para o dia. Ninguém cai da noite para o dia. É aos pouquinhos. Uma coisinha que não foi tratada ali. Aí aquilo, lembra do fiozinho que eu falei? Que a aranha, quando pega a mosca, vai enredando, vai enveredando, vai enredando, vai enveredando. Quando a pessoa vai ver, aqui fora, demonstra que lá dentro já está totalmente podre e corrompido. Que Deus tenha misericórdia de nós. Por esta razão, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia, um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador, por meio da pregação e da aceitação do Evangelho mediante a ação regeneradora do Espírito Santo. O pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida e afirma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna.
chegamos ao nosso segundo tópico, que diz confissão de pecados. Vamos a ele. Primeiro ponto aqui, ó. O ministério de João Batista foi impactado de modo que iam ter com ele toda a Judeia e província do Jordão. Os que iam até João confessavam seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Olha que interessante isso aqui, ó. Todos estavam impactados com a mensagem de João Batista. E aí iam procurar ele em desespero. João, o que nós precisamos fazer para ser salvo? E do jeito que você está falando aí, não tem chance para ninguém. Estamos todo mundo perdido. E qual era a mensagem dele? Arrependa do que você fez. Mude de vida. Ah, eu quero me arrepender. Pronto. Você quer se arrepender? Vou lhe batizar. E por que João estava batizando? Porque para o judeu, para o povo judeu ali, se batizar ali significava uma purificação de alguém imundo. Você lê lá as ordenanças em Levítico, de alguém que estava imundo e se purificar, se lavar e tal. Eles tinham esse entendimento. Então, querendo ou não, era humilhante para eles fazer aquilo ali, mas era uma forma deles demonstrar que verdadeiramente estavam arrependidos, que verdadeiramente estavam dispostos a mudar. Então João estava ali batizando e automaticamente o povo aceitava aquele batismo como forma de demonstrar que realmente estavam arrependidos e que queriam mudar de vida. Assim como é hoje também. Quando a gente nos batizamos, não é um evento para dizer, ah, que lindo, que legal, se batizou. Tudo bem, a gente tem esse entendimento, comemora, mas o que está por detrás ali é uma confissão pública que verdadeiramente eu morri para o mundo e estou servindo a Cristo. Vamos em frente. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece no ministério de João Batista em Israel. A confissão era nacional e se dava em dia especial, como no dia da expiação. Havia um dia em que o povo fazia a expiação dos seus pecados. O pessoal se reunia, está lá em Números 5, 7. Mas aqui o arrependimento que o povo estava tendo com João era um arrependimento verdadeiro. Porque o dia da expiação, a pessoa ia lá, comprava um animalzinho, levava para o sacerdote sacrificar, o sacerdote sacrificava, tal, pronto, está liberado, pode ir embora. Então estava um negócio que não estava tendo vamos assim colocar assim, uma verdadeira demonstração que essa pessoa estava arrependida. Porque era só chegar lá e comprar um animal e sacrificar. Principalmente se comprasse na mão dos sacerdotes, que foi o que Jesus reclamou quando ele chega lá no templo, que ele chicoteia. Porque eu li num livro, eita Jesus, se eu não me engano foi Joaquim Jeremias nos tempos de Jesus, esse livro, que diz assim, que naquele tempo o pessoal, o normal era a pessoa trazer esse animal para ser sacrificado, só que o sacerdote, não querendo ter o trabalho de inspecionar esse animal e até visando um certo lucro, colocava os animais à venda próprio lá. Então, quem chegava de fora ali para sacrificar, não trazia animal nem nada, só trazia o que? O dinheiro. Pagava ali o valor
daquele animal e mandava sacrificar em prol dos seus pecados. Mas isso era algo que apontava para o que Cristo ia fazer, não trazia verdadeiramente a demonstração que aquela pessoa estava arrependida dos seus atos. Porém, o batismo aqui realmente mostrava que a pessoa estava arrependida, porque era uma forma dele se humilhar perante a todos ali. Mas vamos em frente. Por meio da vida de João Batista, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os seus pecados e afirma que crê em Deus poderoso e salvador. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão dos seus pecados. Chegamos ao nosso terceiro subtópico, que diz assim: produzindo frutos de arrependimento. Vamos a ele. Primeiro ponto. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Isso aqui é o dever de casa do crente. Eu ser crente, eu ser membro de uma igreja, eu participar de uma igreja, eu me batizar nessa igreja, eu cear nessa igreja, não quer dizer que eu sou um verdadeiro cristão, porque tem muita gente que faz isso e ainda não teve um novo nascimento, não apresenta o que? Os frutos. Por isso que Cristo disse: pelos frutos os conhecereis. Aqueles que demonstram os frutos de verdadeiramente que se arrependeram e que estão vivendo uma vida em Cristo, esses são os verdadeiros salvos. Porque tudo isso que eu elenquei aqui não tem um poder para salvar ninguém. Só aquele que está salvo consegue produzir os frutos de arrependimento. Em Lucas, podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse: honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outros. Qual que é o entendimento aqui? Quantos dizem que se arrependeram, que seguem a Cristo, mas são desonestos, não têm misericórdia para com o outro e não respeita as autoridades? Isso são maus frutos, porque quem tem bom fruto não pratica essas coisas. Então são uma das formas da gente identificar quem ainda verdadeiramente não nasceu de novo. Alguém que está praticando essas coisas aqui precisa passar pelo novo nascimento. Vamos ao último ponto aqui, que diz: isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e agir, um novo pensamento, uma nova forma de agir e de viver. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas se passaram e tudo se fez novo. Este é o fruto digno de arrependimento. Chegamos à nossa conclusão. Se você veio até aqui, eu acredito que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo está sendo uma bênção de Deus na sua vida, eu te peço, me ajude a fazer esse canal crescer. Se inscreve aí, crente. Ajuda nós. Dá aquele joinha, dá aquele curtir, para você poder estar abençoando a vida do seu irmão e fazendo este canal crescer, para que a palavra de Deus alcance outras vidas, outros professores. Aqui nós estudamos as 3 faixas etárias. Hoje estamos falando da lição dos adultos, que é essa aqui, ó. Mas aqui nós estudamos essa também, a lição dos jovens, e também estuda a dos juvenis. Aqui nós postamos das 3 faixas etárias.
Então nos ajude a fazer esse canal crescer e alcançar a vida de muitos para a honra e glória de Jesus. Dito isso, eu vou deixar meu zap aqui na descrição, que a gente usa aqui um PDF e um slide nessa aula. E se o irmão ou a irmã desejar receber, é só chamar a gente lá no zap que a gente te mandará com o maior prazer, tá bom? E não te cobrará nem um centavo por isso, aqui é tudo de graça. Então a única coisa que a gente pede aqui é o que? É o like, curte, compartilha e segue a gente aí, tá? Em nome de Jesus. Vamos à nossa conclusão. No momento que inicia a sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos e desejos, para que Cristo apareça. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. Meu irmão, te agradeço por estar aqui neste canal e a minha oração é que a gente tenha sido alcançado verdadeiramente com essa experiência do perdão de Cristo em nossas vidas. Então, que Deus continue te abençoando, te guardando e te livrando de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém.